Olá pessoal, nós estamos na página 26 e hoje nós vamos falar sobre o antigo regime espatifado. Nós vamos dividir esse tópico em dois vídeos, tá? Para não ficar muito longo. Olha aqui, ó. A população entrou em cena, criando um clima de guerra civil. Nas cidades, sobretudo em Paris, os populares entusiasmados com a revolução ficaram conhecidos como sans-culottes, sem calção, por causa das calças largas de tecido grosseiro que costumavam vestir, em comparação com o culottes, calção elegantes, justo, até os joelhos, comum à nobreza. A burguesia, embora desejasse mudança na ordem política, temia tanto a reação aristocrática como os levantes populares. Tratou então de organizar uma milícia, a Guarda Nacional, confiando seu comando ao nobre simpatizante à Revolução, o Marquês de Lafayette. Os grupos populares já tinham deflagrado, porém, sua própria revolução, no campo e na cidade. Os camponeses exigiam a propriedade plena da terra, que cultivava, e a abolição das taxas feudais, que ainda perduravam no reino. Nas cidades, artesãos, operários, desempregados exigiam melhores condições de vida e participação política, embora suas inspirações fossem, em geral, pouca nítida. A revolta dos sans-culottes foi, antes de tudo, uma exploração dos grupos populares contra a penúria e a exploração econômica. Em 14 de julho de 1789, dia que se tornou símbolo da Revolução Francesa, uma multidão invadiu Bastilha, uma prisão real praticamente desativada, mas que conservava sua força simbólica. A tomada da Bastilha, foi um ato de enorme importância, pois exprimiu a revolta popular contra o absolutismo. O levante alastrou-se para o campo, onde muitas propriedades foram saqueadas e castelos incendiados. Muitos nobres deixaram a França para se abrigar em estados absolutistas, como a Prússia e a Áustria. Era o grande medo que assombrou a aristocracia em julho e agosto de 1789. Aqui, pessoal, traz uma imagem, né, dos grupos populares, né, espancando nobres, tá? Então foi uma época de 2 meses de terror, tá? Onde muitos nobres franceses, para escapar da violência dos populares, fugiram da França, tá certo? O texto fala sobre que a revolução, os populares, principalmente de Paris, né, os sans-culottes, eles fizeram uma revolução à parte, tá? Quando Luís XVI mandou as suas tropas invadir o Jogo da Pela, onde os deputados representados pela burguesia estavam reunidos, né, para votar uma constituição para a França, então a notícia saiu, né? Então os populares saíram às ruas, tá? E muitos fazendo justiça com as próprias mãos. Então foi uma época de grande percussão popular, tá certo? Vamos continuar aqui, ó. Decisões revolucionárias. Sensível à revolta camponesa e procurando manter a ordem social, a Assembleia aprovou várias leis, aboliu os impostos senhoriais que pesavam sobre o campesinato, confiscou os bens da igreja. Com isso, acabaram com os vestígios do feudalismo, que ainda sobreviviam em várias regiões. Em 26 de agosto de 1789, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem
e do cidadão, reconhecendo o direito de todos à liberdade, à propriedade, à igualdade jurídica e a assistir e resistir a qualquer forma de tirania ou opressão. Em 12 de julho de 1790, foi aprovado a Constituição Civil do Clero, que, entre outras medidas, separava a Igreja do Estado. Em setembro do ano seguinte, seria aprovado a Constituição, confirmando a abolição do dízimo eclesiástico, a proibição de venda de cargos públicos e a suspensão dos privilégios fiscais da nobreza. O direito ao voto ficou restrito, porém, aos homens que pudessem comprovar a renda ou propriedade, o chamado voto censitário. Dele ficavam de fora trabalhadores e mulheres. A França se tornava uma monarquia constitucional, com divisão de poderes. O rei passava a ser considerado rei dos franceses e não mais da França. O antigo regime foi espatifado. O rei ficou submetido à Constituição. Luís XVI via seu poder reduzido-se ao exercício do poder executivo, privado de fazer e de julgar o que fosse. Na prática, o poder real ficava limitado à prerrogativa de nomear e demitir ministro. Por isso, passou a conspirar com nobres de países absolutistas em um meio de deter a onda revolucionária do reino, que considerava seu. Em junho de 1791, Luís XVI tentou fugir para a Áustria, mas foi descoberto no meio do caminho, em Vernet, nas fronteiras com Países Baixos, e voltou escoltado a Paris. Então, pessoal, nessa última parte do texto fala sobre Luís XVI, tá? Luís XVI que viu o seu poder diminuir dia após dia, certo? Porque os deputados, que eram da maioria da burguesia, né? Eles começaram a retirar poderes do Luís XVI. Luís XVI ele ficou reduzido ao poder executivo. Ele não podia mais fazer as leis. Quem fazia as leis era os deputados, tá? Ele não mais podia julgar ou nomear juízes, tá? Então ele ficou reduzido à questão administrativa do poder executivo. Então no texto final diz que Luís XVI começou a conspirar, tá? Então ele tentou fugir da França, tá? Ele estava em conluio com as monarquias dos outros países que estavam com medo, né, dessa revolução que estava acontecendo na França, escapar para os outros países. Então Luís XVI tentou escapar e de fora tentar conquistar a França e transformá-la novamente numa monarquia absolutista. Aqui o texto diz que ele foi descoberto, né, e levado de volta para Paris, tá? Agora como prisioneiro, tá, pessoal? Então o desfecho da história, né, nas próximas aulas vocês vão estar acompanhando, tá bom? Então vamos prosseguir no outro vídeo. Até mais.